Olá, Nutris, futuros Nutris, tudo bem? Então, hoje, esse vídeo eu quero falar sobre os primeiros passos da consulta nutricional. Então, assim, aquele primeiro contato, né? O que eu acho importante antes da gente pensar em fazer o plano alimentar, para a gente ir bolando coisas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, vou dividir com vocês como eu faço algumas coisas e vou dar algumas ideias para vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz na consulta nutricional é ser o paciente, né? A gente precisa conhecer ele, conhecer a vida dele, a rotina dele, para que a gente possa inserir uma alimentação saudável e conseguir os objetivos que ele vem nos procurar, tá? Para isso, eu utilizo e eu super recomendo um questionário pré-consulta. Por quê? Gente, um questionário pré-consulta, eu já vou conhecer o meu paciente antes mesmo dele entrar, tá? E eu acho que é uma coisa que salva muito quando a gente não tem tanta experiência naquela área de atendimento, ou quando a gente está recém-formado, enfim. Por quê? Porque dá tempo de estudar para poder atender o paciente, tá? Então, o questionário para consulta é um questionário que vocês podem fazer no Excel, no Word, no Google Forms, em que vocês vão acrescentar perguntas que vocês acham que são pertinentes para a conduta nutricional de vocês. Nome, idade, profissão, eu vou mostrar para vocês o meu questionário para consulta, tá? Aqui, o meu questionário para consulta. Então, meu questionário para consulta ele tem nome, celular, CPF, tá? Por quê? Porque o CPF a gente precisa para declaração de imposto de renda, tá, gente? Então, a gente necessita sim. E aí, deixa eu escolher aqui uma resposta. Esse aqui foi um questionário que eu fiz novo, tá? Eu usava o Excel e resolvi fazer no, no Google Forms, tá? Então, eu vou lá, peguei essa paciente, essa cliente, ela vai responder, e aí eu vou ter os dados dela, né? Eu tenho nome, CPF, data de nascimento, e-mail, e aí eu tenho profissão. Por que eu acho legal colocar profissão? Porque a gente já começa a entender, poxa, essa aqui é recepcionista, né? Então, na hora que eu for conversar com ela, tem que ver se ela trabalha onde? É super movimentado ou é um lugar que é só hora marcada? Porque isso daqui a pouco vai dificultar com que ela faça os lanches, né? Se eu quiser pôr lanches para ela, isso pode dificultar. Então, legal, ele ou ela é uma motorista, enfim, a gente fica sempre na rua, na estrada, representante. Será que cabe eu colocar a refeição, mamão picado para ele, se ele vai sair às 8 horas da manhã, para comer às 3 da tarde, sendo que ele fica o dia todo dentro do carro? E aí ele vai ter uma marmiteira, não vai ter? Tá? Essa é coisa que a gente vai pensar. E aí a gente pergunta sempre a questão de objetivo, né? Qual que é o teu objetivo? Emagrecimento, hipertrofia e tal? O paciente vai colocar o Deixa eu pegar aqui uma que respondeu um pouco mais. Deixa eu ver se aqui se a Bruna respondeu mais. Ó, então, lembra que eu falei para vocês seguinte, ó, que tem gente, nem sei se eu falei, lembra, né? Mas eu pensei, que tem gente que vai escrever coisas pontuais a emagrecimento, hipertrofia, e tem gente que vai escrever um texto. O objetivo, eu quero emagrecer, porque quero fazer uma cirurgia, porque não sei o quê, porque eu vou viajar, porque eu quero engravidar, blá, blá, blá. Tá? Então, ali tu já tem mais ou menos o sonho da pessoa. E aqui, por exemplo, ó, ela quis emagrecer, reduzir o percentual de gordura e alcançar uma certa definição muscular. Ela é au pair, que foi online, ela mora nos Estados Unidos. Tá? E aqui eu perguntei, tem uma pergunta que se ela já conseguiu o objetivo dela antes. Por quê, gente? Tem muita gente que procura um nutricionista depois de eu ter tentado de tudo. Tem gente que nunca tentou e quer ir no Nutri pela primeira vez para tentar emagrecer, para ganhar massa muscular com ajuda. E tem gente que já tentou emagrecer, conseguiu 10 quilos, engordou 20. Aí vai procurar um nutricionista, né? Então,
sempre, então eu gosto de saber se essa pessoa está vindo pela primeira vez, é a primeira vez que ela está consultando como profissional, ou se é a segunda, terceira vez, se ela já tentou fazer alguma loucura ou não, tá? Então, isso é uma pergunta que tem no meu questionário. Eu pergunto também a questão de patologias, se a pessoa tem diabetes, hipertensão, outro tipo de doença. Pergunto, peço os medicamentos que ela utiliza, a suplementação que ela utiliza, se ela faz algum exercício físico, tá? Se essa pessoa sabe cozinhar, se essa pessoa, quantas horas ela dorme, se ela tem alguma intolerância ou alergia alimentar, tá, gente? Então, assim, no meu questionário tem várias coisas. E por que eu acho interessante? Principalmente para quem é recém-formado ou não tem tanta experiência ou está mais tempo, mas que agora está indo para a clínica. Porque ali é a oportunidade de você estudar o paciente antes dele chegar para ti, tá? Porque assim, às vezes chega aquele paciente, senta na tua frente, ele é uma bomba, que ele joga, que ele tem 500 coisas na tua, e tu fica assim, por onde eu começo? Gente, eu não vejo isso desde a faculdade, meu Deus, e agora o que eu faço na minha vida? E assim a gente já tem, pelo menos, uma noção. Então, se tu já sabe que essa pessoa quer emagrecer, que essa pessoa tem colesterol alto, que ela já tem diabetes, vocês já podem ir procurando, relembrando qual que é a conduta nutricional para diabético, qual que é a conduta para quem tem colesterol elevado, né? Poxa, ela toma 5 tipos de remédio. Meu Deus, que remédios são esses que eu não lembro o que que é? Vão lá e procuram o que que são aqueles remédios, tá? Poxa, essa pessoa, ela não sabe cozinhar, não sabe. Então, assim, eu tenho um livro de receitas maravilhoso que eu passei um tempão fazendo, mas ela não vai fazer. Então, quem sabe eu seleciono receitas fáceis, então vocês já chegam mais preparados. E isso já vai passar confiança, porque no momento que tu quer fazer as perguntas, e aí, Bruna, tudo bem? Vi o teu questionário que tu quer emagrecer, né? Me conta mais sobre o que está acontecendo. E ela vai dizer, fiz exames, não sei o que deu e tal. Tu já tem aquela resposta. Ah, ok, tá, mas se deu colesterol alto, me diz aí, como que tá essa tua alimentação? Tu tá comendo muita fritura? Tu tá fazendo pouco exercício? Me conta, qual que é essa relação? Então, assim, o pai vai passar um pouco mais de segurança para ela. Então, eu acho super válido tu fazer um questionário pré-consulta, tá? Outra coisa que é válido também, exames bioquímicos. Pedir, se essa paciente, se esse paciente já tem exames feitos nos últimos 6 meses, pedir para eles enviarem, tá? Então, às vezes eu peço a senha e o login do paciente, eu entro no laboratório, na página do laboratório e baixo o arquivo, porque às vezes tem pacientes que só têm impresso e tudo mais, né? Ou então eles me trazem na hora. O que eu peço para vocês, que eu dou de dica, é pedir antecipado para vocês analisarem esses exames antes da paciente chegar. Porque vai que lembrando, a gente sabe que tem os valores de referência ali, mas a gente sabe também que a gente não pode ir só pelos valores de referência. Isso isso é uma dica para vocês, gente. Pós-faculdade, se vocês estão terminando, façam um cursinho de interpretação de exames laboratoriais. Porque a gente não tem noção nenhuma na faculdade de interpretar e a gente vai pelas referências de laboratório, tá? Então, se eu já pegar um exame do paciente e já souber assim, poxa, ela tá com vitamina D em 20, tem que ser pelo menos 40 para ela que quer emagrecer. E se eu não souber disso, ela vai pegar o exame de sangue e tá 20, e o laboratório disse que é 20, que é o mínimo, tu vai dizer, ok, podia estar melhor, mas está dentro dos padrões. E aí tu passa adiante, então também. Dá mais uma segurança para esse paciente, tá? Material de apoio. Então, bem legal vocês terem material de apoio. Então, vão construir os materiais de apoio conforme os pacientes que vocês forem atendendo. Então, assim, eu estou atendendo agora, né? Veio a Bruna que ela tem colesterol alto, elevado. Faz um mês que eu estou atendendo, é a primeira paciente que eu vou atender que tem colesterol alto, elevado. Então, eu vou lá, vou procurar orientações, né? Vou fazer um material para eu enviar para ela por e-mail ou para eu imprimir, entregar impresso para essa pessoa. E aí, eu já tenho um banco de dados para o próximo paciente que chegar com colesterol alto, eu já tenho esse material, tá? Então, vocês já vão munidos de coisas para consulta, tá? De vocês.
Escuta ativa. Então, é muito importante a gente ter uma escuta ativa, ou seja, uma escuta que a gente não vai julgar o paciente. Por mais que ele está falando uma coisa absurda, você tá à vontade de falar assim, meu Deus, o que é isso? Sabe, essas expressões que eu estou fazendo assim, botar a mão, dar uma coçada, dar assim, tipo, isso também faz com que o paciente ele perceba que ele está falando alguma coisa errada e ele pode ficar intimidado e não falar mais. Mas por mais que tu tenha vontade de, não acredito que tu está fazendo isso, com tanta informação aí tu está fazendo isso. Sorrisinho no rosto e, né? Ah, mas tá ok, então tá. Fritura tu come todos os dias. Tá, mas e por que tu come essa fritura? Carinha de paisagem, sorrindo sempre. Ah, é porque minha mãe faz e tal. Tá ok, mas tu não pode não comer? Tua mãe pode fazer na tua casa. Mas tu não pode não comer se ela colocar na mesa? Porque daí é uma escolha tua. Aí tu vai argumentando com esse paciente, tá? Mas não faça essas caras. E deixe ele falar mais do que tu. Então deixa ela falar, falar, falar. E vai anotando pontos, tá? Sabe quando a gente vai numa palestra, ou na aula mesmo, que às vezes o palestrante, o professor fala assim, ah, gente, eu vou falando, vocês anotem as dúvidas, e no final da minha aula eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, que é justamente para não interromper o raciocínio dessa pessoa. Isso também acontece na hora que a gente for fazer a consulta. Às vezes o paciente está lá conversando e fica louco para dar uma questionada e daqui a pouco ele vai perder, está tão empolgado contando que ele é capaz de esquecer alguma coisa. Então, anota. Aí a pessoa está falando, anota assim, coloca no papelzinho, como se fosse fazer uma pergunta depois mesmo, assim, ver sobre os finais de semana na casa da avó. Mas chocolate todos os dias? Depois que ela terminar, que ela dá uma folga, assim, que tu vê que tu consegue entrar na conversa para dialogar com ela, tu questiona, tá, mas Bruna, tava vendo aqui, tu falou um negócio na casa da tua avó. Tá, mas é todos os dias? Como é que funciona essa coisa lá na casa da tua avó? Ela vai jogar. Tá, e o doce de chocolate são todos os dias? Ou é só nos dias que tu sai pra comer fora? E aí tu vai questionando mais, e vai abrindo mais o leque para essa pessoa ela te dar mais informações. Então, isso é uma dica bem legal. Tenha sempre um caderninho. Eu tenho um caderninho, que eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever. Ou anotem no computador. Tá, gente? Então, isso é uma coisa que vocês veem o que vai facilitar mais para vocês. Tá? Depois que a gente faz esse review todo, a gente conversa, a gente entende, a gente tem né, uma escutativa, a gente não julga, mas tenta orientar da melhor forma, a gente vai para uma avaliação antropométrica. Que é a avaliação de novas cutâneas e de percentual de gordura, se isso faz sentido para você. Porque existem algumas linhas da nutrição, por exemplo, a comportamental, que a pessoa não vai. No máximo, ela é balança e ponto, né? A Nutri não vai fazer circunferências, não vai fazer nada. Se tu trabalha com obesidade mórbida, a gente não faz avaliação com adipômetro. Então, assim, a avaliação física ela é feita se cabe dentro do teu nicho e dentro do teu estilo de consulta, certo? E aí, uma coisa que eu gosto de fazer é continuar conversando enquanto eu estou avaliando o paciente. Por quê? Porque o paciente ele fica de top e de bermudinha, a mulher fica, né? O homem fica só de bermuda sem camisa. Tem muitas mulheres que às vezes não levam e elas ficam só de calcinha e sutiã, né? Então, isso vai depender. E aí, imagina, tu tá na primeira consulta, tu tá totalmente exposto e alguém vai lá e vai te começar a te mexer. Então, eu sempre digo, olha, Bruna, já fez avaliação física com adipômetro na academia, enfim? Não, nunca fiz. Então, ó, o adipômetro é esse, tá? Essa aqui é a fita. Eu vou pegar em 7 lugares diferentes do teu corpo, tá? Esses 7 lugares, eles vão me dar uma soma que eu vou conseguir te dizer do teu peso total hoje, quanto que tu tem de gordura e quanto que tu tem de massa magra. E aí, em cima desses números, que a gente vai ver se a tua evolução está saindo conforme a gente quer. Beleza? Beleza. E aí, depois que eu expliquei, né, eu faço pedir uma autorização para tocar nessa pessoa, enquanto eu estou fazendo, porque dá aquele, sabe aquele clima assim,
quando tu chega na casa de alguém, um lugar que alguém falando de ti, dá aquele climão, assim, tu para. Daí dá aquele climão, e aí eu começo a conversar mais. Puxa alguma coisa que ela falou da consulta, tá? De alguma coisa que eu também me identifiquei. Falar assim, tá, tu falou lá da tua avó. Gente, tem uma saudade da minha avó, assim, ela mora muito longe e tal. A tua mora aqui mesmo? Ou não? Tu sai pra viajar pra encontrar ela? É na mesma cidade? Ah, não, é na cidade vizinha. Ai, que legal, nossa. Entendeu? Aí tu vai fazendo as medidas, vai conversando, vai ficando um pouco menos, vai quebrando o gelo. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, da avaliação física, tá? Antropométrica. Peça a autorização, explique como é o procedimento, e aí puxa o papo, tá? Porque se coloque no lugar da pessoa, tu tá indo a primeira vez no profissional, que tu só conhece pela internet, olha lá, ainda tem gente que nem te segue, mas que vai por indicação de alguém, e tu tá lá só com lingerie, enfim, totalmente exposto, essa pessoa ela vai te tocar, vai pegar na tua barriga, vai pegar nas costas, e tem muitas pessoas que não gostam desse toque, e é intimidade o tocar. Então, tu tem que pedir sim uma autorização, tem que explicar isso que eu vou fazer. Tudo certo? Ah, tudo tranquilo, tá? Então, esses são os primeiros passos da consulta. E aí, tudo isso que vocês fizeram nessa consulta, vocês vão transformar em um plano alimentar, né? Junto com os cálculos, junto com as informações que vocês retiraram dessa pessoa, né? Com as restrições alimentares, com o que vocês sabem que um diabético e um que tem colesterol elevado tem que melhorar na alimentação, então vocês têm que juntar o conhecimento de vocês com o presente do paciente, né, com como ele é atualmente, não podemos esquecer a essência dele, né? E aí vocês vão juntar isso no como para montar um plano alimentar. Eu quero trazer para vocês aqui no próximo vídeo, não sei se vai ser o próximo vídeo, mas eu quero trazer sim um passo a passo de montar esse plano alimentar, né? De conversar, de a gente esclarecer mais a respeito. Mas, se vocês fizerem essa primeira parte bem, derem toda a atenção, eu tenho certeza que o plano alimentar ele vai ser o mais fácil de vocês fazerem. E ele é mais fácil se vocês escutarem o paciente. Por isso é uma escutativa. Não adianta vocês quererem que ele coma integrais o dia inteiro para melhorar a diabetes, sendo que hoje ele come bolachinha recheada e salgadinho. Vocês não podem fazer uma mudança tão radical, por mais que vocês saibam que tem que fazer isso. Então, vocês têm que pegar a realidade do que vocês sabem ou a realidade do paciente. E essa é a parte mais difícil da nutrição. Cálculo é fácil, porque vocês vão ver que o cálculo é o de menos. O mais difícil é a gente conseguir colocar o que a gente sabe com o mundo do paciente e os dois se casarem para ter um resultado legal. Então, gente, é assim que eu levo a minha conduta do consultório também, tá? E eu quero comentar aqui com vocês esse tipo de conversa, né? Esses toques do questionário, a consulta, né? Essa escutativa, esse jeito de levar a consulta, né? De olhar. Vocês já tinham visto na faculdade, eles já tinham explicado como seria o melhor jeito? Vocês já tinham visto em algum outro lugar? Comenta aqui, vê se esse vídeo é novidade, se vocês curtiram esse jeito, ou se isso não se enquadra no estilo de vocês, tá? Então, comente aqui, eu espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem, né, com os estudantes por aí, ou com os informados, enfim, e continue acompanhando o Nutris aqui no canal, tá? Então, eu quero trazer mais conteúdos, como eu comentei, e quem sabe a gente vai fazer um estudo de caso, acompanhar alguns cálculos, para vocês começarem a entender ainda mais como funciona esse mundo da nutrição, que não é simplesmente cálculo, e sim tratar de outro ser humano, certo? Então, fico aqui, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.